Vamos hoje entrar em um mundo de terror misturado com game. E aí, você já tem uma ideia de qual é a nossa discussão de hoje? Mas antes de entrarmos mais a fundo nesse mundo de videogame, vamos assim dizer, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação pra você não perder mais nada. Five Nights at Freddy's, o pesadelo sem fim, se eu não me engano, chegou aos cinemas o ano passado, mais ou menos lá pela época do Halloween. Posso estar enganada, gente. E vai nos levar a acompanhar um personagem chamado Mike, que acaba indo trabalhar como segurança noturno em uma antiga pizzaria que está há muitos anos fechada. Porém, o dono da pizzaria tem um carinho muito especial por aquele local, então ele sempre procura alguém que possa proteger aquela pizzaria. É interessante, gente, porque esse filme é baseado naquela franquia de jogos de Five Nights at Freddy's. Porém, eu não tenho um conhecimento sobre o jogo, gente, mas pelo que me falaram, o filme é muito baseado mais no jogo do que nos livros. E sim, ainda existe também uma franquia de livros, eu acho que, se eu não me engano, são 3 ou 4 livros, eu acho que é isso, posso estar enganada, não me xinguem, fãs desse game. Então ele é muito mais baseado no jogo do que no livro, porém, pelo que me falaram, posso estar enganada, a pessoa também ficou nessa dúvida, é possível também que existam certas partes do filme que estão ligadas ao livro. Como eu disse pra vocês, gente, a gente vai acompanhar esse personagem que é o Mike. Ele é um jovem que tem a guarda da irmã mais nova, e a todo o instante ele sempre tenta manter-se em um emprego para poder continuar com a guarda dela, para que a tia não a leve. E em um desses empregos ele acaba aceitando se tornar um segurança noturno cuidando dessa pizzaria. Gente, quem conhece o jogo já tem uma ideia. E sinceramente, quando todo mundo falava sobre esse jogo, eu tinha uma expectativa bastante grande sobre esse filme, porque Five Nights at Freddy's é um jogo de terror. Então, basicamente, pelo que eu pesquisei, a história se passa normalmente dentro dessa pizzaria. Você acaba se tornando um funcionário lá que trabalha no local noturno e precisa a todo um instante sumir e fugir dos animatrônicos. O que a história justamente é isso, a gente acompanha o Mike se tornando segurança lá, porque a pessoa que encaminhou ele até lá disse que o dono tem um carinho muito especial por aquele local e não consegue se desfazer. E daí ele vai, assiste uma fita contando sobre o que é a pizzaria, o que ela foi na época dos anos, se eu não me engano, de 1985, acho que foi mais ou menos isso. Peço perdão nessa parte, eu não lembro mais ou menos a época que a pizzaria existia. Ela era um fenômeno entre as crianças justamente por causa dos animatronics. Os animatronics foram criações do próprio dono da pizzaria, em que ele criou robôs que eram capazes de interagir com o público, com todos. Porém, um tempo depois, certas crianças começaram a desaparecer e o alvo principal foi justamente essa pizzaria, esse ambiente. As pessoas diziam que as crianças desapareciam e de algum modo os corpos estavam lá, mas nunca foram encontrados. Então, a pizzaria foi fechada, mas ainda existiam guardas noturnos que protegiam o local justamente para não ter vândalos, mendigos, pessoas invadindo aquele lugar e depravando, dormindo lá. Então é interessante essa história e a gente acompanha esse personagem, ele se tornando um segurança. Ninguém sabe exatamente sobre o que acontece naquele ambiente. E daí, quando o Mike entra lá, ele acha que é um trabalho simples, justamente, é só ficar de olho. Era mais interessante de tudo daquele ambiente que, apesar de depois de anos estar fechado, a energia
tudo funcionava. No meu ponto de vista, eu já iria questionar como uma coisa tão antiga iria estar funcionando ainda, mas ok, nós vamos deixar isso de lado. E a princípio a gente só acompanha o personagem indo até lá, vendo, ligando tudo, ligando as câmeras de segurança e numa determinado momento ele acaba dormindo, gente. Então tecnicamente ele não estava lá bem que guardando o ambiente, porque chega um momento em que ele acaba dormindo. Aí é que começa a questão, porque quando ele começa a trabalhar lá, ele começa a ter ainda sonhos mais lúcidos com um irmão que ele havia perdido, que foi sequestrado e nunca encontraram o irmão dele. E ele se sente culpado por isso. Então, basicamente, esse filme de Five Nights at Freddy's, O Pesadelo Sem Fim, não vai bater muito em cima do jogo, tá, gente? Desculpa, eu não conheço o jogo, não me xinguem por isso, mas basicamente é mais uma história, no meu ponto de vista, de superações, de desenvolvimento do que a pessoa precisa para seguir em frente do que realmente uma história de terror. Então, assim, gente, no meu ponto de vista, eu achava que o filme seria uma coisa, assim, extremamente assustadora, extremamente, assim, medonha. Porém, não foi isso nos entregue, foi apenas um filme que era muito mais um mistério, que no meu ponto de vista, perdão, tá? Quem é fã da obra, eu não tô dizendo que o filme é ruim, mas se no meu ponto de vista foi muito fácil de deduzir quem era o vilão, tá? Isso assim, já no começo do filme você entende muito claramente quem é o vilão. Ficou muito mais difícil entender sobre a policial do que sobre o vilão em si, entende? Porque deduziu muito na cara a história, gente, do que realmente era. Eu sempre ouvi as pessoas dizendo sobre esse jogo que era um jogo extremamente assustador. Se eu não me engano, eu acho que tem 9 jogos lançados deles, eu posso estar errado, não me xinguem novamente, mas que tudo sempre estava conectado àquela pizzaria que é o do Fred, e aconteciam em locais diferentes. Você vivenciava no jogo uma hora numa casa, se eu não me engano, outra hora era na pizzaria. Então, assim, outra hora, pelo que eu entendi, foi num quarto. Tudo parecia meio que um sonho, entende? Então, basicamente, a história estaria sempre ligada do game a voltar à pizzaria. E no filme, não teve isso. Como eu disse, foi mais uma questão de superação do que o personagem tinha, de se sentir culpado pelo que aconteceu com o irmão dele, porque ele que estava responsável, ter que ficar olhando o irmão foi sequestrado e tal, do que realmente a história em si. Os animatronics em nenhum momento dava medo, por mais que, pelo que eu entendi, ouviu-se boatos do que em alguns momentos nas gravações eles se mexiam sozinhos. Duvido muito, desculpa a gente nesse ponto, mas não dava aquele medo que era pra se dar. Em momentos que eles apareciam para dar aquele medo, você não se assustava. Então isso ficou uma coisa que me decepcionou muito. Eu esperei, eu acho que demais de um filme de tantas pessoas falarem sobre Five Nights at Freddy, que no final não foi o que eu esperava. Foi mais uma história de superação, de desenvolvimento do nosso protagonista, que é o Mike, do que a história em si. Eu concordo com o que eu li na internet, que, pra ser bem sincero, os protagonistas, os personagens em si, que é o nosso protagonista, o Mike, e a policial, que é a Vanessa, e até mesmo a irmã dele, que acho que é Amy, acho que é o nome dela, roubam mais a cena do que os próprios animatronics, que é o que deveriam realmente roubar. Mas eu não posso negar que a ideia como eles tiveram de criar aqueles personagens do animatronic, aqueles robôs, da ideia do criador, fez uma coisa assim fabulosa, é realmente esplêndida, né? O modo como ele criou. Fica aquela questão de qual foi a ideia, como ele criou, teve realmente aquele contexto de criar os personagens e andando. Ah, Nathalie, eu sei como é que ele criou. Tudo bem, gente, mas eu não vou dar esse spoiler inteiro sobre a ideia do filme. Mas é interessante nesse contexto, esses robôs, esses animatronics, como todo o trabalho que a produção fez,
teve pra criar, montar eles, mas que realmente não rouba a cena. Na minha opinião, se eu for avaliar Five Nights at Freddy's, Pesadelo Sem Fim, eu vou dar um 3,5, tá, gente? Mas eu tô avaliando pelo filme em si. Eu não conheço a franquia do jogo, eu não conheço os livros, então não me xinguem por isso. Porque realmente não foi entregue algo que parecia no trailer que seria algo fabuloso, de tensão, de suspense, aquele meu Deus do céu, o que vai acontecer e tudo. Não foi entregue isso. Foi apenas um filmezinho básico de mistério que os atores são bem mais desenvolvidos, são bem melhores de se ver nesse caso, o contexto deles, o modo como eles trabalharam, do que os animatronics, que eram realmente o foco do filme. Então, assim, é esse o meu motivo de dar essa nota pra esse filme. Porém, eu não sei como é o jogo. Talvez o jogo seja maravilhoso. Pelo que eu vi, muita gente diz que o jogo é maravilhoso. Deve ser realmente. Eu vi algumas cenas na internet de alguns youtubers jogando e parece realmente dar aquela tensão de você tá jogando aquilo, ter só o foco de luz da lanterna, do funcionário, e você não saber o que tem em volta. Porque o filme realmente deixa a desejar. Mas, se você ainda não assistiu, dá uma chance, talvez você goste mais do filme e te entretenha mais. Porém, eu acho que se você é fã da franquia, eu não sei se vai te agradar tanto, tá? Isso é uma opinião minha. Não, como eu digo, repito novamente, eu não conheço jogos bem pra dizer, mas eu acho que o filme tenha deixado a desejar até mesmo os fãs. O que vale, na minha opinião, do filme é a questão dos personagens, que realmente eles conseguem nos entreter, e não vou negar, eu achei fabulosos os animatronics, mas de resto eles realmente não dão medo algum. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu Five Nights at Freddy's, Pesadelo Sem Fim, o que você achou? Ou se você conhece a franquia de jogos, como é que ela é? O que tem de mais aterrorizante que o filme, ou o que ficou parecido game e filme? Comenta aqui embaixo, ou me manda uma mensagem no meu Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Já aproveita, já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Gente, por favor, repito novamente, eu não estou falando mal da franquia do jogo, então não me xingue, eu avaliei apenas o filme porque é apenas o conhecimento que eu tenho. Se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!